Oi gente, tudo bem? Começando mais uma live da Fer. Hoje a gente vai falar sobre enxaqueca menstrual. Então a gente vai entender um pouquinho por que ela acontece. A gente vai falar um pouquinho sobre os métodos contraceptivos que a gente conhece, como eles são utilizados. E a gente vai falar também sobre tratamento não medicamentoso para esse tipo de enxaqueca, né? A gente sabe que as mulheres sofrem com esse tipo de enxaqueca, obviamente, porque ela é menstrual, mas a gente sabe que as mulheres sofrem com mais enxaqueca do que os homens e que isso tem uma relação hormonal. Quando a gente fala em hormonal, a gente fala em estrogênio e progesterona, mas principalmente em estrogênio. E aí, pra gente começar esse bate-papo bacana, queria pedir pra vocês deixarem o like de vocês aqui, para vocês marcarem alguma pessoa que vocês sabem que precisam entender um pouquinho melhor sobre enxaqueca menstrual, para ajudar a nossa live a chegar a mais pessoas. Vamos lá. A primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é para vocês comentarem aqui para mim, para eu ter uma ideia como é que funciona a enxaqueca de vocês. Se a enxaqueca de vocês, ela acontece só no período menstrual ou se ela acontece também em outros períodos, mas piora no período menstrual. Comenta aqui pra mim pra gente começar esse bate-papo. Então vocês comentam aí, só no período menstrual ou coloca piora no período menstrual? Só pra eu entender como que é o perfil de vocês que estão aqui me acompanhando. Sem vergonha, vamos lá, vamos comentando aqui pra gente conseguir entender como é que é a enxaqueca de vocês. Ah, tô vendo um monte de rostos conhecidos, vamos lá. Vamos, pessoal, tão tímidos? Ali, ó. A Jéssica colocando que piora no período menstrual. Ou seja, tem em outros períodos, mas no período em que tá menstruada é pior. E aí, vocês, piora no período menstrual ou acontece só no período menstrual? Comenta aí pra mim. A grande maioria tá colocando que piora no período menstrual. Muito bem. Existe uma grande diferença, mas antes de eu explicar pra vocês essa diferença, eu vou explicar primeiro como funciona a enxaqueca, como funciona o nosso ciclo menstrual, tudo bem? Eu vou colocar uma imagem, acho que o pessoal que tá no Facebook não vai conseguir ver, mas o pessoal que tá no Instagram consegue, e aí depois eu deixo disponível no Stories pra quem quiser ver, conseguir entender. A grande maioria tá comentando aqui que piora no período, é exatamente como costuma acontecer com a maioria das mulheres. Cerca de 50% das mulheres que sofrem com enxaqueca relatam que ela piora no período menstrual. Vamos lá. Eu vou colocar uma imagem aqui, não sei se tá aparecendo pro pessoal do Insta, pra começar a explicar pra vocês. A gente precisa entender, primeira coisa, o que é o ciclo menstrual, certo? Acho que tá dando pra todo mundo ver aí, né? Quando a gente fala em ciclo menstrual, a primeira coisa que a gente tem que já desmistificar é que, na verdade, o período em que a gente menstrua, né, o primeiro dia de menstruação, ele não é o fim do nosso ciclo. Na verdade, o nosso ciclo menstrual começa nesse primeiro dia de menstruação. E aí ele pode variar. Tem mulheres que têm ciclos de 28, tem mulheres que têm ciclo de 25, tem mulheres que têm ciclo de 30 dias, 35 dias. Isso vai variar de organismo para organismo. Quando a gente fala em hormônios, eu vou explicar aqui nessa imagem para vocês, que fica um pouquinho mais fácil para vocês conseguirem entender. A gente começa lá no primeiro dia, tem aqui ó, no dia 1, lá no primeiro dia do período, que é o primeiro dia que desce a menstruação pra gente, os nossos níveis de estrogênio, eles estão muito baixos mesmo. Nesse caso aqui, o nosso nível de estrogênio é o verdinho, dá pra vocês enxergarem. E aí, conforme a gente vai passando durante esse período, esse nível de estrogênio ele vai subindo. Ele vai subindo até ele alcançar um pico. Quando ele alcança o ponto máximo dele, é antes da nossa ovulação. Esse ponto máximo de estrogênio, ele ativa uma região do nosso cérebro e aumenta a liberação de dois outros hormônios, que estão em laranja e amarelo, que é o LH, o hormônio luteinizante, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Quando ele faz isso, vocês conseguem observar que o azulzinho, que é o estrogênio, ele cai. Essa queda brusca, junto com o aumento desses outros dois hormônios, caracteriza a nossa ovulação. É nesse momento que muitas de vocês sentem uma piora das crises menstruais, das crises de enxaqueca. Comenta aqui pra mim quem sente essa piora no período de ovulação. Então a gente já consegue entender que a gente teve uma queda muito brusca do estrogênio nesse período e é aí que acontece muitas vezes
o surgimento de crises de enxaqueca. Agora, o que acontece logo depois? Depois que a gente ovula, aquele lugarzinho onde o nosso óvulo estava, ele vai dar lugar ao que a gente chama de corpo lúteo, e esse corpo lúteo vai começar a produzir progesterona, que é esse roxinho que a gente vê aumentando nessa fase lútea. Essa progesterona aumentada, esse corpo lúteo também produz um pouquinho de estrogênio, mas produz bem mais progesterona. Esses dois hormônios, eles vão estar aumentados, por quê? Porque o nosso corpo está esperando que aquele óvulo que ele soltou vai ser fecundado para virar um neném. Se isso não acontece, o nosso corpo entende que não houve uma fecundação e aí os níveis de hormônios começam a cair, o de estrogênio e o de progesterona. E aí, novamente, durante essa queda dos níveis de estrogênio e progesterona, a gente pode ter, nesse momento, o surgimento das crises de enxaqueca também, justamente pela diminuição dos níveis de estrogênio que acontece. E essa diminuição vai diminuir mais e mais e mais do final do ciclo até dar o primeiro dia do ciclo menstrual de novo. É por isso que, se vocês observarem, vocês vão perceber que a gente pode ter dor, né? Uma piora da enxaqueca menstrual. Antes da ovulação, um pouquinho lá, chegando no momento da ovulação, né, no que a gente chama de período fértil, você pode ter uma dor que vai surgir no finalzinho do período antes de menstruar, ou seja, alguns dias antes de menstruar, e você pode sentir a dor também no período menstrual, porque nesse período os níveis de estrogênio também estão muito baixos. É isso que acontece, tudo bem? Então, para vocês entenderem, na verdade, quero saber se vocês entenderam. Essas oscilações dos níveis hormonais têm um impacto muito grande. Então, a gente tem esses momentos específicos em que os nossos hormônios, principalmente o estrogênio, ele vai diminuir. E é quando ele diminui e fica desequilibrada a proporção entre ele e progesterona que a gente tem o surgimento das crises de enxaqueca menstruais. Agora, deixa eu até tirar aqui pra vocês. Agora, tem uma coisa que é importante a gente... Todo mundo conseguiu observar? Deu pra entender? Dá um joinha aí se tá dando pra entender. Se não, eu preciso fazer de novo. Eu faço de novo, não tem problema nenhum. A gente explica de novo, tá bom, gente? Então, o que acontece? A gente conseguiu ver essas oscilações hormonais. E aí, então, vocês conseguiram entender que a gente pode ter uma piora do quadro de enxaqueca na ovulação, alguns dias antes da menstruação e durante a menstruação também. E aí vocês já estão comentando aí pra mim quem é que sente em qual momento. Isso ajuda bastante, pode ir comentando pra mim. Eu sinto na ovulação, eu sinto um pouquinho antes da menstruação vir, eu sinto durante a menstruação. O que acontece? Acontece que toda vez que a gente tem essa diminuição da serotonina, a diminuição do estrogênio, a gente tem também uma diminuição da serotonina. E a gente sabe que a serotonina é extremamente importante, obviamente, para todo mundo, mas pra gente, quando a gente tá falando em mulheres com enxaqueca, ela é essencial. Por quê? Porque a gente sabe que essa diminuição de serotonina tem uma ligação com o surgimento de crises de enxaqueca. Então, quando a gente tem essa diminuição do estrogênio, o estrogênio, ele interage com a serotonina, ele ajuda a manter elevados os níveis de serotonina. É por isso que a gente tem a TPM. Conta aqui pra mim quem é que sofre com TPM forte. A TPM forte, sabe quando ela acontece? Ela acontece naquele momento que a gente viu a curva de progesterona, que estava alta, né? Que o nosso corpo estava esperando o óvulo ser fecundado, não fecundou, começa a diminuir a progesterona e começa a diminuir o estrogênio. Nesse momento de diminuição do estrogênio de novo, é que acontece a TPM, que pode acontecer aí de 5 até 7 dias antes da menstruação em si vir. Né? E aí o que acontece? Um dos sintomas da TPM, ele é relacionado também à diminuição da serotonina. Que acontece o quê? A serotonina, quando ela tá mais baixa, a gente tende a sentir o quê? Mais irritação, mais estresse, a gente tem alteração de humor, a gente pode ter insônia. Tudo isso são sintomas da TPM que são decorrentes dessa diminuição de serotonina que é causada pela redução do estrogênio. Então, a gente consegue observar que é nesse momento também da TPM que pode surgir a crise de enxaqueca, justamente uns 5 dias antes, até 5 dias antes da menstruação acontecer, né? De finalizar um ciclo e começar o próximo ciclo. Outro sintoma muito engraçado da TPM é a vontade de consumir o doce.
que muitas vezes acontece também na enxaqueca. Na enxaqueca normalmente é mais específico, é uma vontade mais específica do chocolate, mas na TPM é uma vontade de comer doce de uma forma geral. Conta aí pra mim se vocês têm essa vontade. Sabe por que a gente tem essa vontade de comer o doce? Porque a gente tá com níveis mais baixos de serotonina, e a serotonina ela é responsável por uma sensação de bem-estar no nosso organismo. E aí o nosso corpo fala assim, não, ela tá se sentindo pra baixo, ela tá se sentindo triste, ela tá irritada, ela quer chorar. Vamos dar alguma coisa pra ela se sentir melhor. E aí ele aumenta a vontade de comer o doce, porque o doce, o açúcar, ele libera endorfina, ele ajuda na liberação de endorfina, que é um outro hormônio que faz a gente se sentir melhor, mais alegre, né? Também dá uma sensação de bem-estar. É por isso que aí a gente vai e come o doce. É uma resposta fisiológica do nosso corpo para tentar manter os nossos níveis de sensação de bem-estar. Porque ele vê que a gente tá se sentindo péssima. Nossa, eu tô inchada, tô com dor, tô irritada. Tudo isso ele tenta compensar dessa forma. E aí, justamente nesse momento, muitas vezes a gente cede ao doce, dá aquele excesso de glicose no nosso organismo, que também pode ser fator desencadeador para as crises de enxaqueca. Então, quando a gente fala de enxaqueca menstrual, é muito importante a gente entender que existem dois tipos de enxaquecas menstruais. Tem o que a gente chama de enxaqueca menstrual pura, que é aquela que acontece só no período menstrual. Ou seja, durante o resto do mês, a mulher não tem crises de enxaqueca. Mas, quando chega 2 dias antes da menstruação descer, ou durante a menstruação, ela tem essa crise de enxaqueca clássica, com aumento da sensibilidade à luz, com enjoos, bem clássica. Isso é a enxaqueca menstrual pura. Agora a gente tem um outro tipo, que é a enxaqueca relacionada à menstruação. Essa enxaqueca relacionada à menstruação é a que a maioria de vocês que estão comentando aqui apresentam, que é aquela assim, eu tenho enxaqueca em outros momentos, mas no período menstrual ela se torna mais intensa, ou ela se torna mais duradoura, ou ela não responde mais à medicação, né? Os remédios que eu costumo utilizar, abortivos de crise, para as outras crises funcionam, mas durante a enxaqueca menstrual ela perde efeito, ela não tem efeito essa medicação. Essa é a enxaqueca relacionada à menstruação, que pode acontecer no período da ovulação, pode acontecer na fase da TPM, até uns 5, 7 dias antes da menstruação acontecer, e pode acontecer durante a menstruação também, tudo bem? Gente, tá dando pra entender do que eu tô falando? Tá dando pra entender a relação do estrogênio com esses sintomas que a gente tem? Senão a gente vai explicando de um jeito que dê pra todo mundo entender. Tem muita gente colocando, né, que tá se identificando com esses sintomas todos, bacana. Vão colocando pra mim se vocês sofrem, então, aí com a enxaqueca menstrual pura ou a enxaqueca relacionada à menstruação. Que agora vocês já sabem que são duas coisas diferentes. Fer, mas vamos falar do que interessa, vamos falar de tratamento, né, Fer? Vamos falar de tratamento. Agora que vocês já entenderam o que é isso, porque é muito engraçado, né? Muitas vezes a gente nem sabe por que a gente tem essa enxaqueca menstrual, o que é esses hormônios que todo mundo fala, e a gente fica, né, perdida. A gente precisa entender o que acontece dentro do nosso corpo, é muito importante. Então vamos lá. Quando a gente fala de uma enxaqueca menstrual pura, ou seja, aquela que acontece só no período menstrual, a gente pode pensar num tipo de tratamento que é um tratamento que a gente chama de preemptivo. Não é nem preventivo, é preemptivo. Esse tratamento, ele pode ser assim, ó, e aí é importante você conversar com a sua ginecologista e com o seu neurologista sobre isso, tá? Esse tratamento, você, alguns dias antes de entrar no período menstrual, você faz o uso de determinada medicação, normalmente antidepressivo, porque eles são... esqueci até a palavra. Eles ajudam na recaptação da serotonina, né? Então fica com mais serotonina circulante. Então muitas vezes eles podem optar, o neurologista junto com a ginecologista podem optar por um tratamento preemptivo. Então um pouquinho antes, cerca de 5 a 7 dias antes de você começar a entrar no período menstrual, ele vai te dar essa medicação, normalmente esse antidepressivo, você vai tomar ele até chegar no período menstrual, passou o período menstrual, acabou, não vai tomar mais esse antidepressivo. E aí você consegue evitar essa crise, tudo bem?
Além disso, para esse tipo de enxaqueca, que é a pura, enxaqueca menstrual pura, as mudanças de hábito também são muito importantes, que vão ajudar a reduzir a intensidade dessa crise. Já vou falar sobre isso, Taninha. A gente vai chegar nessa questão a gente vai falar sobre a menopausa também e sobre o período gestacional, já que a gente tá falando de hormônios. Então vamos entrar nisso aí que a Taninha tá perguntando. Por que na menopausa algumas mulheres pioram? O que acontece? Se por um lado a gente não tem mais aquelas oscilações hormonais, né, aquele sobe e desce do estrogênio por conta do período menstrual, por outro, a gente tem níveis mais baixos de estrogênio. E o que a gente comentou agora há pouco? Que os níveis de estrogênio, quando eles estão baixos, eles também diminuem os nossos níveis de serotonina. E aí isso faz com que a gente tenha uma deflagração das crises também. Então é por isso que em algumas mulheres, mesmo entrando na menopausa, as crises não melhoram. Quando a gente está falando de uma crise de enxaqueca menstrual pura, aquela que é só no período menstrual, muitas mulheres melhoram quando entram na menopausa. Agora, quando a gente está falando de uma enxaqueca relacionada à menstruação, muitas vezes, mesmo estando na menopausa, a mulher não sente melhora, inclusive algumas, cerca de 12 a 13%, sentem piora dos sintomas. E aí o que acontece? Muitas delas pensam assim, poxa, se a minha enxaqueca piorou porque eu parei de menstruar, né, por conta dos hormônios, vou fazer uma reposição hormonal. Resolvo o meu problema. Não necessariamente. É aí que você se engana. O que eu tenho recebido cada vez mais são pacientes que tentaram a reposição hormonal e tiveram uma piora ainda mais intensa do quadro. Por quê? Porque se por um lado a reposição hormonal, né, na menopausa ajuda a diminuir aqueles incômodos como secura vaginal, aqueles fogachos, aqueles calores incontroláveis que a mulher pode apresentar, por outro lado a gente está injetando hormônios. E nesse caso, progesterona e estrogênio. Mas vamos lembrar lá que o que está mais relacionado com as crises de enxaqueca é o estrogênio, certo? Certo. Mas precisa haver um equilíbrio entre estrogênio e progesterona. E quando a gente injeta os dois no nosso corpo, não necessariamente a gente está proporcionando esse equilíbrio. Para você entender melhor, a gente vai falar um pouquinho sobre os anticoncepcionais, tudo bem? Só pra gente concluir, vamos falar um pouquinho da gestação. Por que na gestação a grande maioria, assim, cerca de 70% das mulheres tem uma melhora absurda nas crises de enxaqueca durante a gestação, principalmente após o primeiro trimestre, ou seja, no começo do segundo trimestre. Porque quando a gente engravida, né, quando aquele óvulo é fecundado, lembra aqueles níveis de progesterona e estrogênio que estavam altos esperando o óvulo ser fecundado? E aí eles caem de novo quando não tem a fecundação? Aqueles níveis eles não vão cair durante a gestação, eles vão aumentar. E eles vão se manter estáveis, então eles vão estar altos, tanto o nível de estrogênio quanto de progesterona. Com isso, a gente não tem oscilação e a gente não tem um desequilíbrio da gangorra. Aqui está o estrogênio, aqui está a progesterona. Os dois estão altos, eles estão equilibrados. E aí, é por isso que a mulher, normalmente, durante o período gestacional, ela tem uma melhora das crises de enxaqueca após o primeiro trimestre, porque ainda no começo do primeiro trimestre, a gente ainda tá tendo uma subida desses hormônios, eles ainda não se estabilizaram. Eles vão se estabilizar lá no segundo trimestre. O que pode acontecer também é logo após a gestação, muitas mulheres apresentam aquela depressão pós-parto, que acontece justamente por uma queda brusca desses hormônios, então a gente vai ter consequentemente uma queda brusca da serotonina, e aí essa serotonina também está relacionada com a depressão, como a gente já conversou aqui. Ó, a Renata colocando, melhorou 100% na gestação. Pois é, muitas mulheres falam, saudades de quando eu tava grávida, porque era maravilhoso esse período, né? Bom, vamos lá. Perdi a linha de raciocínio, deixa eu retomar aqui enquanto eu vou tomar uma água. Gente, não esquece de deixar o like aqui pra gente ajudar a distribuir essa live pra mais pessoas. Espero que esteja dando pra entender o que eu tô falando. É um assunto bastante complexo, tem muitas coisas que a gente precisa abordar ainda e vai dar tempo. Vamos lá. Agora, deixa eu ver o que faltou a gente falar. A gente já falou da enxaqueca menstrual pura. A gente já explicou como funcionam os hormônios. Acho que agora chegou a hora da gente falar sobre
os anticoncepcionais, que era uma dúvida que vocês estavam mandando muito pra mim. Eu fiz um resumão aqui sobre esses anticoncepcionais pra gente dar uma conversada. Bom, vai colocando aqui pra mim, vocês que estão assistindo, quais são os anticoncepcionais que vocês usam. Vocês usam as injeções, tem as injeções mensais, tem as injeções trimestrais, tem os adesivos anticoncepcionais, tem o anticoncepcional de progesterona e estrogênio, tem a mini pílula que é só de progesterona, tem o DIU de cobre e tem o DIU Mirena. Coloca aí pra mim qual que é o que vocês, o tipo de método contraceptivo que vocês utilizam. A Maria, deixa eu responder a pergunta da Maria que ela tá colocando assim, ó. E quem não tem ciclo menstrual, toma injeção trimestral e tem enxaqueca, isso interfere? Bom, depende. Isso o que interfere? As alterações, as oscilações hormonais, elas vão acontecer também. Quando a gente fala das injeções trimestrais, elas são com progesterona e não estrogênio. Elas acabam sendo melhor do que as injeções mensais, em questão de efeitos colaterais para a mulher, porque aí a gente está colocando o estrogênio, que vai tentar equilibrar a balança com essas alterações, esses desníveis de estrogênio, tudo bem? Mas mesmo assim você pode apresentar as enxaquecas no período menstrual também, mesmo sem estar menstruando. Vamos lá, deixa eu ler. Aí o pessoal comentando, o DIU de cobre pode piorar. A Deise perguntando, DIU de cobre pode piorar a enxaqueca? O que acontece? O DIU de cobre, ele aumenta o seu fluxo menstrual normalmente, e aí você pode ter mais dias de menstruação também. E aí isso pode sim ter um impacto negativo nas suas crises de enxaqueca, porque prolonga aquele período de ascensão dos hormônios, principalmente do estrogênio. Lembra que eu mostrei ali naquela curva? Então ele pode ter uma relação sim. Aí tem bastante gente comentando que que toma combinado, né? Comprimido combinado. Tem muita gente colocando que toma desogestril, né? Pra não menstruar, que é a mini pílula, então o desogestril tem só progesterona. O que acontece, gente? Quando a gente fala da pílula combinada, a gente tá colocando pra dentro tanto o estrogênio quanto a progesterona. Mas o que essa pílula faz? Tanto ela quanto o adesivo menstrual também faz isso, a injeção mensal também faz isso. Elas mimetizam o ciclo menstrual, ou seja, elas imitam o ciclo menstrual. Então elas vão injetando hormônio no nosso organismo e o que elas fazem? Elas estimulam, né? Quando a gente tá falando, elas podem estimular o fato da gente não ovular. Quando a gente tá falando daquelas pílulas contínuas, tudo bem? Quando a gente fala dessas combinadas, a gente está inserindo no nosso organismo tanto progesterona quanto estrogênio. Só que aí a gente continua desequilibrando essa balança de progesterona e estrogênio. Lembra que a gente viu que o estrogênio sobe, o progesterona tá embaixo, aí depois o progesterona sobe, o estrogênio tá embaixo. A gente continua desregulando isso, certo? Se a gente continua colocando hormônio, progesterona e estrogênio no nosso organismo, que é o que acontece com o anticoncepcional combinado. Além disso, a gente precisa tomar cuidado com o anticoncepcional combinado, principalmente quando a gente fala em pacientes que têm enxaqueca com aura, tudo bem? Diante desse cenário, a gente já eliminou aí como alguns métodos que não parecem ser tão ideais, né? Que são os combinados, ou seja, a pílula comum, que é a combinada, o DIU de cobre, a injeção mensal. Aí sobra pra gente falar agora da mini pílula, que é só a progesterona, né? Uma progesterona sintética, o DIU Mirena, que também é um DIU com progesterona, e a trimestral, né? A injeção trimestral, que a gente já tava conversando aqui com o pessoal do Facebook. Quando a gente fala de pacientes com enxaqueca, a gente acaba ponderando normalmente a utilização do DIU Mirena e da mini pílula, que é só progesterona. O que acontece é que a mini pílula, a pílula de progesterona, que é aquela que a gente faz uso contínuo pra não precisar, pra gente não precisar, gente, fugiu a palavra, olha só, pra gente não menstruar, essa pílula que toma contínuo pra não menstruar, o que acontece com ela? Ela
ela é absorvida, a gente ingere ela pela boca e a gente absorve ela é metabolizada pelo fígado. E aí, com isso, ela fica mais tempo na nossa corrente sanguínea. E a gente pode ter uma série de efeitos colaterais. Então, a gente pode perceber que vai ter uma diminuição do libido, vai ter um aumento de queda de cabelo, vai ter alterações na pele, pode aparecer um surgimento maior de espinhas, alterações mais hormonais não, de humor. Então, esses são alguns dos efeitos colaterais que podem aparecer com a utilização dessa pílula contínua. Quando a gente fala do DIU, o DIU ele tem uma ação mais local. Então, ele não tem essa exposição do nosso organismo inteiro a essa grande dose de hormônios. Isso faz com que a gente tenha menos efeitos colaterais. Tudo bem? Então, muitas vezes, acaba sendo indicado a utilização do DIU, porque ele tem menos efeitos colaterais do que essa medicação de uso contínuo. Tudo bem? Bom, mas Fer, como que a gente vai fazer para escolher o anticoncepcional ideal? Algumas linhas, né, são extremamente contra a utilização do anticoncepcional quando a gente fala em mulheres que sofrem com enxaqueca menstrual. Por quê? Porque quando a gente fala em anticoncepcional, a gente fala normalmente em anovulação, ou seja, a gente impede a ovulação. Diante desse cenário, com base nessa linha de pensamento sobre o problema de não ovular, e aí qual que é o problema de não ovular? Né? O problema de não ovular é que a gente faz o seguinte: quando a gente ovula, vocês viram lá no gráfico que a gente aumenta os nossos níveis de progesterona. Assim que a gente ovula, começa a subir os nossos níveis de progesterona. Então a progesterona, ela no nosso sistema nervoso central, ela vai agir como um calmante de uma certa forma, diferente do estrogênio, que é excitante, tá? Então, se a gente não tem esse calmante para equilibrar com aquele excitante que é o estrogênio, por mais que o estrogênio esteja no nível normal dele, sem alterações, a gente vai ter um aumento do estrogênio em relação à progesterona. Por quê? Porque a gente não vai produzir mais progesterona, porque a gente não vai estar ovulando. E aí isso gera um desequilíbrio de qualquer forma. E os desequilíbrios nesses níveis hormonais desencadeiam crises. É por isso que existe uma linha que é muito contra a utilização. Dependendo da sua ginecologista, ela vai te pedir até para você suspender o uso do anticoncepcional. Isso vai muito de linha de terapêutica de cada um. Mas, por outro lado, hoje a gente tem o Dilmirena, que ele provoca a anovulação em só 20% das menstruações. Ou seja, você vai ovular em alguns momentos, mas em 20% das vezes você não vai ovular. Então, isso meio que quebra já essa linha que vai contra o uso do anticoncepcional. Diante desse cenário, o que leva a gente a entender é que o Dilmirena poderia ser, sim, uma boa opção para as mulheres que sofrem com enxaqueca, justamente porque ele não tem o estrogênio, então ele não vai aumentar a carga de estrogênio. Ele tem progesterona, que ele vai ajudar a fazer esse aumento daquela curva de progesterona que a gente viu, e ele não é anovulatório, ou seja, ainda assim você vai ovular em alguns momentos, tudo bem? Então, essas são as principais discussões que a gente tem aí de possibilidades em relação aos métodos contraceptivos. Agora, você deve estar pensando assim: Fer, mas se eu sofro com enxaqueca menstrual, a única saída para mim é tomar anticoncepcional? Não. Muitas vezes você pode mesmo optar por não tomar anticoncepcional nenhum. Mas a gente viu lá nos gráficos o que acontece. Existem diversos momentos do nosso ciclo que podem proporcionar o surgimento de crise de enxaqueca. Então, só para retomar para quem não estava lá, pode ser na ovulação, pode ser lá no período da TPM, cerca de até uns 5 dias antes da menstruação em si se instalar, e pode ser durante a menstruação. Então, como que a gente vai saber quando que a gente tem que prevenir? Se pode acontecer em qualquer um desses momentos, ou seja, no começo, no meio ou no fim do ciclo. A resposta é óbvia, gente. A gente precisa estar equilibrado durante todo o trajeto, durante todo o período. É por isso que não adianta a gente começar um tratamento preventivo hoje e eu menstruar, por exemplo, semana que vem. E aí eu vou falar, não, o tratamento não funcionou porque eu menstruei e eu tive enxaqueca menstrual, enxaqueca relacionada à menstruação. Por quê? Porque a gente precisa de um tempo para que nosso organismo esteja em equilíbrio. E vamos lá, quais são esses fatores que a gente tem que levar em consideração para ter um organismo em equilíbrio? Vamos prestar atenção principalmente nesses fatores para quem sofre com a enxaqueca
puramente menstrual, cerca de 5 a 7 dias antes da menstruação descer. O que a gente precisa prestar atenção? Na nossa ingesta de água, a quantidade de água que a gente tem ingerido. Vamos colocar aqui pra mim, meninas, vocês que sofrem com enxaqueca menstrual ou enxaqueca relacionada à menstruação. Quantos litros de água vocês costumam tomar por dia? Coloca aí pra mim. Esse costuma ser um fator que normalmente a gente não presta atenção, mas é muito, muito, muito relacionado ao surgimento de crises de enxaqueca, a desidratação. Então, antes da gente entrar no período menstrual, a gente tem que se certificar de que tudo tá em equilíbrio no nosso organismo. Ali, a Carol falando 1,5 litro a 2, tá arrasando, hein, Carol? Aí, ó, a Clesley falando, bem pouco. Esse é um fator que você precisa começar a observar se você sofre com enxaqueca menstrual. Fer, mas eu não consigo, não sei por onde começar, vamos lá. Então, pra quem tem ciclo irregular, né, que é a pergunta que estão fazendo, também funciona dessa forma. Acontece que o ideal é que você esteja em equilíbrio o tempo todo, né? Então, o que vai acontecer? Se a gente se preocupar só com o período menstrual, quem sofre com período irregulares, né, com ciclos irregulares, não vai saber em qual momento precisa dar um gás lá nos hábitos saudáveis. Se a gente faz isso em todo o período, em todo o ciclo, o que acontece é que além da gente diminuir a crise que acontece pior no período menstrual, a gente consegue diminuir a crise que acontece em todo o resto do período. Então, para quem sofre com a enxaqueca relacionada à menstruação, consegue ter um controle melhor. Ali, tem muita gente aqui colocando que bebe muita pouca água. Pois é, gente. Esse é um grande fator que a gente deixa passar normalmente, mas ele é muito, muito, muito relacionado com o surgimento de crises de enxaqueca. Fer, então é só beber água e tá pronto, vai diminuir minhas crises de enxaqueca menstrual? Não. Além disso, existem alguns outros fatores muito importantes. O outro fator muito, muito, muito importante é a prática regular de atividade física. Por quê? Só deixa eu responder essa pergunta que agora me chamou a atenção. Pode ser suco? Não, não é suco. É água, gente. Água mineral. Vou fazer um vídeo sobre isso, explicando pra vocês a importância desse consumo de água, tudo bem? O ideal mesmo é a gente consumir 2 litros de água por dia. Obviamente, a gente tá falando em pacientes que não têm alterações renais, tudo bem? Se você tiver alguma alteração renal, não adianta você ficar entuchando água dentro de você, porque você vai complicar seus rins. Mas para pacientes que não têm alterações renais, o ideal é pelo menos 2 litros de água por dia. Aí tem gente que vai dizer assim, ó, ali, já disse, mas eu não gosto de água, Fer. A água, gente, ela é uma necessidade fisiológica do nosso corpo. Da mesma forma que o xixi, que o cocô é. Eu também, ó, por exemplo, eu não gosto de fazer cocô, mas eu preciso fazer cocô. Se eu não fizer cocô, eu vou ficar entupida. A água funciona da mesma forma. A gente não precisa gostar da água, mas a gente precisa fisiologicamente tomar a água. Uma coisa que pode ajudar a aumentar essa ingesta de água é você começar a saborizar essa água. Então, existem algumas águas saborizadas. Eu tenho algumas receitas, depois eu posso passar pra vocês também, deixo postado nos stories. Você saboriza essa água, então, com limão siciliano, pra quem pode limão, tem com alecrim, que mais que tem? Tem com hortelã, que fica uma delícia. E aí você deixa essa água saborizando, deixa ela na geladeira por 3 horas e depois você toma essa água. Ela vai ter um leve sabor e ela fica mais agradável pra quem tem essa questão do gosto. Eu não gosto do gosto da água, tá? E aí tem essa relação, então, que pode ajudar você a consumir mais água. Tem gente perguntando, suco natural causa enxaqueca? Pode causar sim, tá? A gente fala disso mais no final. Me lembra, se eu esquecer, Marcelene, a gente volta nesse assunto. Bom, vamos lá. Além disso, Fer, é só tomar água que resolve meu problema? Não, não é só tomar água que vai resolver seu problema. O outro fator muito importante é a atividade física. A prática da atividade física, ela ajuda a aumentar os nossos níveis de serotonina. E aí, quando a gente tá falando de enxaqueca, não preciso nem voltar. Vocês já entenderam a importância da serotonina nesse momento. Ainda mais porque a gente vai ter uma diminuição dessa serotonina por conta da redução dos níveis de estrogênio. E aí, a gente fica mais propício ao surgimento de crise de enxaqueca. Se a gente pratica regularmente a atividade física, a gente consegue aumentar o nosso nível de serotonina e dopamina que acontece durante a prática regular de atividade física. E aí vai diminuir a chance da gente ter uma crise de enxaqueca de forte intensidade,
tá? Por quê? Porque aí a gente vai ter um aumento, né, uma manutenção desse nível de serotonina que não vai cair tanto e não vai propiciar um ambiente tão favorável ao surgimento de crises. Outra coisa muito importante, ó, tô vendo que o pessoal falando bastante sobre a água. Eu só tomo água em temperatura ambiente, não gosto de água gelada. Aí independe, você pode tomar do jeito que você preferir, desde que você tome 2 litros de água por dia, pelo menos. Outra forma de você saber se você tá tomando a quantidade ideal de água, porque assim, tem muita gente que não mede na garrafinha, né? É um hábito que eu tenho e que eu peço para as minhas pacientes. Agora, se você não tem o hábito de tomar na garrafinha, você só toma no copo de água, comece a observar qual é a cor do seu xixi. Isso também vai te dar um norte sobre se você tá bem hidratado ou não. A Andressa perguntando se caminhada ajudaria. Com certeza, Andressa. Mas qual que é o problema? Não adianta você começar a fazer a caminhada no dia que vai descer, por exemplo. Por quê? Né? Ou na TPM. Por quê? Porque na TPM você já tá irritada, você já tá inchada, você só quer comer e dormir porque você tá cansada e você não quer que ninguém fale com você. Então, não adianta você começar a caminhada nesse momento. O ideal é você começar a caminhada já assim que acabar o ciclo, né? Assim que começar o ciclo, menstruou, né? Se você não tá tão indisposta, não tá com tanta cólica, menstruou, vai começar a fazer a caminhada já nesse primeiro dia. E aí você vai sentir o impacto quando? Você vai sentir o impacto no próximo ciclo menstrual. Mas para isso, você precisa manter o mês inteiro fazendo isso. Tudo bem? Então, a ingesta de água, a atividade física. Existem alguns alimentos que também podem ajudar a gente nesse período e eu já comentei sobre alguns deles aqui com vocês. Então, alguns alimentos ricos em vitamina A podem ajudar. Alguns alimentos ricos em triptofano também ajudam. Eu fiz até uma listinha. Alguns alimentos em tirosina e vitamina B6 podem ajudar nesse período. Fer, eu preciso comer esses alimentos só nesse período? Bom, quem me acompanha aqui sabe que eu sempre falo sobre a importância de manter uma dieta colorida. Inclusive, eu já fiz o desafio 7 dias, 5 cores. Inclusive, algumas das meninas que passaram comigo, que venceram, conseguiram completar o desafio, passaram comigo e a gente falou sobre isso. A importância da alimentação colorida. Ela não é importante só no período menstrual, tá, gente? Mas, se você ainda não começou a fazer essa alimentação e a sua menstruação vai começar daqui uma semana, tá tarde demais para começar? Não. Você pode fazer essas mudanças hoje, tudo bem? E essas mudanças vão ajudar você no próximo ciclo. O problema é que quando a gente sofre com enxaquecas esporádicas ou só no período menstrual, a gente tende a deixar pra lá as mudanças de hábito e lembrar delas só 2 ou 3 dias antes de começar a menstruação, porque é quando vem a dor. E aí é tarde demais, porque aí não adianta a gente começar quando a gente já tá com dor. A gente tem que começar essas mudanças antes. Isso vai funcionar, né, de fazer com dor, na verdade, se você sofre com uma cefaleia crônica, né? Uma enxaqueca crônica, que você vive com dor quase todos os dias. Aí, independente se você tá com dor ou não, o ideal é você começar a fazer a atividade física, a controlar a alimentação e a ingesta hídrica, tudo bem? Existem alguns fatores, alguns alimentos, que a gente estava comentando aqui, agora eu vou dar exemplo, que eles vão ajudar a diminuir a intensidade dessas alterações hormonais. Então, eles vão ajudar a melhorar a produção de serotonina, eles vão ajudar a diminuir o desconforto abdominal, eles vão ajudar a gente a diminuir a questão da ansiedade e do estresse. Então, quais são os principais exemplos desses alimentos que tem que estar no prato de vocês quando vocês estiverem nesse período TPM, antes da menstruação chegar, que normalmente é esse período que surge as crises. Falando nisso, deixa eu ver se é esse período que surge as crises de vocês. Comenta aqui pra mim, gente, em que período que vem a crise de enxaqueca relacionada à menstruação de vocês. Ela vem durante a menstruação ou 5 a 3 dias antes da menstruação? Comenta aqui pra mim. Eu vi um pessoal comentando lá no comecinho sobre ela ter vindo no período da ovulação. Mas eu quero saber quem aqui que tá aqui com a gente agora que tem essa crise relacionada à menstruação que vem no período antes da menstruação, alguns dias antes, ou durante a menstruação. Vamos lá. Ali, ó, um dia antes e no final. Olha, a Clesley tem nos 2 momentos. A minha vem 1 a 2 dias antes. Que susto! A Ana... Oi, Ana, tudo bem? Ela comentando mais perto do período da TPM, 5 a 3 dias antes. Algumas ali, ó. A grande maioria vem 2 a 3 dias antes, né? A Barreto vem um pouco mais, 8 dias. Então, o que a gente tem que fazer?
Se você já sabe exatamente quando costuma vir essa crise, é nesse momento que você precisa intensificar a sua alimentação. Fer, eu vou intensificar minha alimentação com o quê? Com vegetais folhosos, verde escuro, que são ricos em triptofano. A gente vai comer também bastante, né? Quem puder, vamos lembrar que tem alguns alimentos que eu vou citar aqui que algumas pessoas não podem, porque tem alergia, porque é gatilho. Aí vocês têm que ponderar, tudo bem, gente? Porque isso varia de pessoa para pessoa. O ideal é que a gente faça o quê? Que a gente consuma mais vegetais verde escuro nesse momento, que a gente consuma tomate, que é rico em vitamina B6, que a gente consuma cogumelos, que a gente consuma cebola roxa, que a gente consuma ovo, fígado, também ajuda bastante nesse período. Todos esses alimentos, deixa eu ver, eu fiz uma lista com alguns alimentos a mais. Ah, tem aqui, ó, o abacate, a castanha, o salmão. Todos eles ajudam a amenizar os sintomas da TPM. E aí, você deve estar falando, Fer, mas o que a TPM tem a ver com isso tudo mesmo? A TPM, ela ocorre justamente por conta da diminuição do nível de serotonina. E o nível de serotonina também está relacionado ao surgimento de crises de enxaqueca. Se a gente ameniza essa diminuição do nível de serotonina, a gente ameniza a chance de você ter uma forte crise de enxaqueca. Ou seja, você pode até ter uma crise de enxaqueca, mas vai ser uma crise menos intensa, vai ser uma crise que vai durar menos tempo. Se você fizer essas alterações na sua alimentação, se você tiver com a hidratação controlada e se você estiver praticando atividade física regularmente. Eu convido vocês que estão aqui a pensarem na possibilidade de começarem amanhã, hoje não, que hoje já tá tarde, mas amanhã a colocar algumas dessas práticas em dia e voltar pra mim no próximo ciclo menstrual e comentar aí o que vocês acharam, se teve diferença ou não. Eu tenho muitas pacientes que sofrem com enxaqueca menstrual e que melhoraram. Com enxaqueca menstrual, não. Com enxaqueca relacionada à menstruação e que melhoraram muito só através das mudanças de hábito, né? Então, isso acontece sim, é possível sim, tá? Muitas vezes, eu lembro até agora que tinham até feito uma pergunta sobre naratriptana no período de enxaqueca menstrual, alguma coisa relacionada à questão do aumento de pressão. Quando a gente sofre quando a gente está sofrendo a crise de enxaqueca, a gente pode ter sim o aumento da pressão, justamente pela nossa sensação de dor, né, que a gente está sentindo. E aí, nesses casos, é bom a gente evitar o naratriptana. Se a gente tem problema de pressão, o naratriptana, na verdade, não é muito indicado para pacientes que têm problemas com pressão, tudo bem? A Júlia perguntando assim, ó. E quem tem enxaqueca com aura, o que fazer? Exatamente a mesma coisa. Se você sofre com enxaqueca com aura e tem uma piora no período menstrual, o tratamento, gente, é o mesmo, tá? O problema, na verdade, é que quem sofre com enxaqueca com aura precisa tomar alguns cuidados a mais, principalmente com o uso do anticoncepcional e com o tabagismo, tudo bem? Essas são as alterações a mais que você precisa tomar cuidado. Agora, o tratamento baseado em mudanças de hábito e qualidade de vida, ele é o mesmo. Independe se você sofre com enxaqueca menstrual, enxaqueca clássica, enxaqueca com aura, tudo bem? Ali o pessoal, a Daisy já falou que tá combinado, que vai começar a fazer essas mudanças de hábito e depois vai voltar. E aí, quem mais vai começar a fazer essas mudanças de hábito? A Ana Teles fez parte do desafio 10 dias com a Fer, comentou aqui, ó, que as minhas crises melhoraram muito. Ana, e conta aí, foi só com mudança de hábito, não foi? A gente mudou alguns hábitos que estavam desregulados e aí a gente conseguiu melhorar esse controle. A Suzy, eu já faço essas mudanças e melhorei muito. Obrigada, Fer. Ai, que delícia, Suzy, fico muito feliz. A Erika comentando, ó, o Naramig fazia efeito por mais tempo. Como tomo todos os dias, ele está fazendo efeito por menos tempo. É normal. Érica, primeira coisa, menina, por que é que você tá tomando Naramig todo dia? Me conta. É meio óbvio, né? Fer, porque eu tô com dor. Tá, mas a gente precisa entender o que tá gerando essa dor tão frequente e tão intensa pra você, tá? O uso do Naramig com uma frequência tão grande, ele pode trazer malefícios pra sua saúde, tá? E pode piorar a sua frequência de dor. Então precisa tomar cuidado com isso. Tinha uma pergunta do suco. Por que tem uma relação do suco que eu fiquei de falar, né? Por que o suco eu falei que não conta, né? O suco mesmo sendo suco natural,
Para pra pensar que normalmente, vamos pensar assim, um suco de laranja. Eu fiz um vídeo sobre isso esses dias, né? Sobre frutas cítricas. A laranja. Quando a gente come a laranja, a gente come uma laranja, certo? Uma laranja. Comeu, passou. Não tive crise, comi uma laranja. Quando a gente faz o suco, quantas laranjas vão dentro de um suco pra gente fazer um copo de suco? Quanto limão vai dentro de um suco pra gente fazer um copo de suco? Quanta melancia vai dentro de um suco para fazer um copo de suco? Quanto caju, quanta carambola? Então acaba sendo um consumo que pode ser excessivo dessa fruta. E aí isso pode desencadear crises também. Além disso, comumente a gente toma esse suco com açúcar, o que aumenta ainda mais o perigo. Por quê? Porque já vai ter muita frutose naquele suco pela quantidade de fruta que foi utilizada para fazer aquele copo de suco. E aí a gente ainda põe um açúcar, a gente pode dar aquele pico de glicemia, seguido do pico de insulina, e aí isso pode ser muito complicado para o surgimento de crises de enxaqueca. Além disso, o que a gente costuma fazer? A gente costuma se enganar. Então a gente fala assim, nossa, mas eu tomei 3 copos de suco hoje. Não, eu tomei bastante água, né? 3 copos de suco, cada um com 250 ml. A Fran é ruim de conta, então não vou falar quanto que deu. Mas assim, aí você fala assim, tomei bem, tomei bastante água. Não. Tudo bem? Quando a gente fala água, é água mineral. Aqui, ó, só água. No máximo saborizada. E dependendo do paciente, a gente ainda considera aí a água de coco como um fator para contar nessa conta, né? Que pode contabilizar nessa conta de ingesta hídrica. O pessoal tá perguntando sobre propanolol. Muitos propanolol é um hipertensivo, né? Antihipertensivo. E muitos neurologistas têm indicado propanolol pro controle da enxaqueca. Na verdade, vou ser muito séria com vocês, ninguém sabe ainda ao certo por que os antihipertensivos funcionam. Mas sabe-se que funciona para uma grande parte dos pacientes. Ele ajuda no controle das crises de enxaqueca, mesmo sem a gente entender exatamente o porquê. Tudo bem? Aí a Daisy comentando, ó, eu consumo refresco de laranja ou de limão. Uso só uma laranja e coloco água. Bom, se você não tem a laranja, né, as frutas cítricas como um desencadeador, a gente pode considerar. Mas a gente não vai considerar isso como a ingesta de água, tá? Ele não vai contabilizar. Aí perguntaram sobre se o propanolol engorda. Isso vai depender de organismo, mas não é um efeito colateral dele, tudo bem? Aí até a Tainá comentou aqui que ela já tomou por 2 anos como preventivo, não engordou, fiquei livre das crises por 8 anos. Que maravilha! Tayana, falei errado, eu sempre falo o nome errado de todo mundo, gente. A Tayana comentando aqui, olha que delícia, 8 anos sem crise fazendo um bom preventivo. A laqueadura, muitas mulheres têm até um comentário aqui, deixa eu até ver aqui, ó. A Ana Lúcia comentou aqui sobre a laqueadura dela, ela falou, fiz laqueadura muito cedo, pois já tinha 4 filhos. Pode existir alguma relação com a enxaqueca? Algumas pessoas podem apresentar, sim, uma piora. Eu não sei dizer realmente ao certo essa relação dessa piora, tá? Mas tem bastante pacientes que apresentam uma piora após a laqueadura. Eu vou atrás desse tema, vou até deixar anotado aqui e eu volto com um vídeo sobre isso pra vocês, tudo bem? Vou deixar aqui anotado a relação da laqueadura com a enxaqueca. E aí semana que vem tem vídeo sobre isso, beleza? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Peraí que passou muito rápido. Fer, e os óleos essenciais? Alguns recomendam óleo de hortelã-pimenta. Testei e percebi que é aliviador, mas não passa. Ela volta. Irlana. Bom, os óleos essenciais, eu tô devendo um vídeo sobre isso, né? Os óleos essenciais, eles podem contribuir muito pra melhora. Mas por que não sumiu a sua dor, né? Você falou, ela melhora, alivia a dor, mas não passa. Porque os óleos essenciais, eles estão mais relacionados aos fatores que pioram as crises. Então, por exemplo, a gente pode usar os óleos essenciais no sentido de diminuir a ansiedade, diminuir o estresse, diminuir a insônia. E aí, quando a gente diminui esses fatores, a gente vai ter uma diminuição na intensidade das crises, porque esses fatores são muito relacionados ao surgimento de crises, entendeu? É por isso que o óleo essencial sozinho, ele vai conseguir o quê? Ele pode, não é nem que é uma regra, mas ele pode diminuir a intensidade da sua dor, mas ela não vai sumir, tá? Você pode usar ele como um coadjuvante. E aí existem diversas formas que você pode fazer isso. Você pode fazer
até utilizando ele na automassagem. Você pinga um pouquinho, principalmente desse óleo essencial de hortelã-pimenta, e você faz, principalmente nessa região, quem sofre nessa região, né? E você vai fazendo, subindo, assim, o movimento, junto com esse óleo. Acaba sendo bastante relaxante, ele ajuda mesmo a diminuir um pouco a intensidade. Obviamente isso vai depender de organismo para organismo, tem pessoas que não sentem diferença, mas como ele é um óleo essencial, não existe um malefício em você tentar, a não ser que você seja alérgico a algum componente desses óleos, mas de uma forma geral costuma ajudar sim. Ali, a Roselida mandou assim, mas o propanolol, pra quem tem pressão baixa, é ruim. A baixa pressão gera uma dor de cabeça devido à pressão estar baixa. Pois é, tem muito paciente que sofre com pressão baixa, mesmo assim é indicado o propanolol. Alguns têm esse efeito de piora porque baixa muito a pressão. Mas o que acontece? Isso quer dizer, Roselida, que a dose não está adequada, tudo bem? Você precisa conversar com o seu neurologista. Por quê? Se ele colocou uma dose que está alta o suficiente para afetar a sua pressão, quer dizer que não está ok. Quando a gente fala desses remédios que são emprestados, como que é remédio emprestado, Fer? Ansiolíticos, beta-bloqueadores, antihipertensivos, anticonvulsivantes, antidepressivos, são todos remédios que foram desenvolvidos para outras doenças. Mas eles são usados no tratamento preventivo de enxaqueca, por quê? Porque com doses menores do que aquelas indicadas para o tratamento daquelas doenças, ele tem um efeito positivo no controle da enxaqueca. Agora, se você está com uma dose que está abaixando ainda mais a sua pressão, quer dizer que essa dose está muito alta. Então você precisa conversar com o seu neurologista. Por quê? Porque aí, mesmo que você tenha tido uma diminuição das crises, você tem um mal-estar de pressão baixa que acaba não compensando, né? Você não fica na cama pela enxaqueca, você fica na cama por causa da pressão que você não consegue levantar, tá? Então precisa conversar com o seu neurologista sobre isso. A Marcelinha falando sobre propanolol. Tem bastante gente falando, né? A Teninha falando, Fer, o que fazer na menopausa se as dores aumentaram com a chegada dela? Bom, Teninha, a gente precisa prestar atenção, é muito em relação às mudanças de hábito que a gente estava falando. Se você sofria com a enxaqueca só no período menstrual, normalmente essa enxaqueca diminui, né? Quando a gente fala de uma enxaqueca menstrual pura, ela diminui na menopausa. Muito provavelmente, se ela não diminuiu, é porque era uma enxaqueca que você já tinha em outros momentos, só que era só pior nas crises de enxaqueca. E aí o que acontece? Tem que fazer as mudanças de hábito. Ai, Fer, mas depois de velha vai adiantar fazer essa mudança de hábito? Vai. Não tem idade pra fazer mudança de hábito, gente. Então, os efeitos vão ser muito benéficos. E quanto tempo vai demorar pra fazer efeito, Fer? Essas mudanças de hábito vão demorar, o efeito vai depender da velocidade em que você realizar as mudanças. Eu tenho pacientes que com uma semana de mudança de hábito já sentiu impacto em todo o resto da qualidade de vida. E tenho pacientes que demoram mais para conseguir alcançar as metas estabelecidas, para conseguir alcançar as mudanças que são necessárias. E aí vai demorar mais tempo para sentir o efeito, né, dessas mudanças de hábito. A Jay comentando aqui, oi Jay, tive que suspender a menstruação com anticoncepcional para diminuir o sofrimento. Dor uma semana antes, a semana durante o ciclo e a semana depois, ou seja, quase o mês inteiro, eu não tava suportando. Jay, conta aqui pra gente, e aí, quando você suspendeu a menstruação, você sentiu uma melhora muito grande? Comenta aqui pra gente. E você suspendeu como essa menstruação? Com a mini pílula? A Geisa colocando aqui, ó, tô tendo crises diárias, essa semana tive que tomar tramal no soro 2 dias seguidos. Precisa entender, a primeira coisa é o que tá desencadeando as suas crises, tudo bem? Gente, agora que eu vi no relógio, nosso tempo tá acabando. A gente fica de bate-papo aqui, ó, passa muito rápido. Vamos lá. Tem muita gente perguntando do propanolol, né, gente? Eu vou ver se eu faço um vídeo sobre isso, vocês querem? A gente faz um vídeo pra falar sobre isso, tem bastante gente perguntando. Vou deixar anotado aqui também, peraí. Gente, eu queria saber... Vamos voltar ao assunto só pra gente fechar, tá bom? Tá acabando os últimos minutinhos. Deu pra entender por que acontece a enxaqueca menstrual? Eu preciso terminar essa live sabendo se vocês entenderam ou não o que é a enxaqueca menstrual, por que ela acontece e o que a gente precisa fazer pra evitar essa enxaqueca, tudo bem? Então, mesmo quem não sofre com ela só no período menstrual, pode conversar também com o seu neurologista sobre essa possibilidade de fazer o uso de uma medicação
alguns dias antes de entrar nesse período que costuma surgir as suas dores, só nesse período. E depois você tira essa medicação, tudo bem? Então conversa com seu neurologista sobre essa possibilidade, pode ajudar bastante. Mas é importante que vocês entendam que as mudanças de hábito, elas vão trazer benefícios não só para sua enxaqueca. Ela vai trazer um benefício para sua qualidade de vida como um todo, tudo bem? Então é muito importante. Eu listei aqui só algumas. Faço assim, pode deixar. Se vai pedindo um vídeo sobre propanolol, pode deixar. Eu vou fazer, fica pra semana que vem. Sem falta eu posto um vídeo sobre isso, tá bom, gente? Então é importante a gente entender que essas mudanças de hábito trazem qualidade de vida pra gente. Eu tenho pacientes que começaram a fazer a alimentação correta, né? A alimentação mais balanceada e perderam peso que nem era o objetivo, mas ganharam qualidade de vida, ficaram super felizes, estão satisfeitas com seu corpo. E é isso, a gente consegue mudar toda a forma como a gente se enxerga através da mudança de hábito. Às vezes a gente não tem paciência para esperar os resultados, mas a gente precisa entender, a gente viveu uma vida inteira, anos e anos, a grande maioria, mais de 10 anos com crises de enxaqueca, e a gente consegue sim, em poucos meses, controlar essas crises e ter uma vida diferente daqui pra frente. Mas é uma escolha que depende de vocês. Bom, contem comigo para fazer essas mudanças, continuo sempre aqui dando as orientações e dando dicas de como a gente consegue fazer isso. Espero que vocês tenham gostado da live. Tô devendo 2 vídeos para vocês, não vou esquecer. Um é sobre o propanolol, que vocês me pediram, e o outro é sobre a laqueadura e a enxaqueca. Vou estudar um pouquinho mais sobre isso e eu volto para trazer um vídeo sobre isso para vocês, tudo bem? Bom, gente, a gente se encontra então na próxima live. Muito obrigada pela presença de vocês e até mais!